Olá para vocês, espero que vocês estejam bem, eu estou bem, obrigada. E hoje a gente vai meditar um pouco na palavra e nós vamos falar sobre quando a gente se sente meio prostrado, sabe? É mais ou menos assim, parece que você vê a vida de todo mundo andando, parece que tá todo mundo tão instagramável, tudo tão bem, e parece que a sua assim não vai e você sente assim que, meu Deus, eu tô prostrado, sabe? Me sinto derrotado, me sinto caído. E eu vou falar uma coisa para você. Que tal a gente dar uma observada? Como que anda a nossa caminhada diante de Deus para a gente sentir o que a gente vem sentindo, sabe? É sobre isso que eu quero falar no vídeo. Olá, eu sou a Jaque e aqui é o canal de Volta à Essência de Leitura Diária da Bíblia, em que todo dia eu tenho esse compromisso com Deus, comigo e com você, de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor, de resgatar esse hábito tão incrível, né, que a gente acabou perdendo aí ao longo, sei lá, de vários e vários séculos, que é a leitura da palavra de Deus. E, gente, vamos combinar, a gente tem que resgatar isso urgente, porque a gente não sabe nem quanto tempo vão existir canais ou vai existir essa liberdade em que a gente pode ter uma Bíblia física na nossa casa, né? Vamos aproveitar e ler a palavra, deixar bem no nosso coração, porque se um dia isso aqui for tirado de nós, a gente pelo menos tem no coração, não aqui dos santos, tá? Mas eu falo coração mesmo, tá? Inclusive eu não vou nem falar dos santos, gente, porque, enfim, sem comentários. Mas você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Considere se inscrever. Se você de repente quer ser motivado, estimulado ali na sua leitura diária da Bíblia, às vezes pode parecer assim, meu Deus, é tão difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada daquilo, nada daqueles verbos, daquelas palavras, não entendo nada. Eu tô aqui para isso, para estar te ajudando e nós vamos aprender juntos, ok? Você não tá sozinho nessa. Toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova, porque quem ensina, gente, é o Espírito Santo de Deus, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não se estresse, não fique pirado porque não tá entendendo alguma coisa, mas a gente pode buscar do Senhor a sabedoria necessária para entender aquilo que Ele deixou para nós como manual de vida. Então você é muito bem-vindo, e você que já é aqui do canal, já é da casa, da família, se você perdeu leitura, não sofra, vai lá nas playlists, dá uma vasculhada e coloca a leitura em dia, porque, gente, o negócio aqui é um só, tá? É ler a Bíblia, é ler a palavra de Deus. Se você estiver lendo a sua Bíblia, eu já vou estar muito feliz e, assim, já cumpri o propósito do canal, tá bom? Mas hoje, gente, antes da palavra, vamos falar com Deus. Estamos lendo o livro dos Salmos. Hoje leremos Salmo 37. Mas antes, vamos falar com o Senhor pedindo que Ele nos dê sabedoria para o tema que a gente vai falar hoje. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças eu te dou, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu livro, e por esse dia tão maravilhoso que o Senhor já tem nos dado, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado vida, tem nos sustentado até aqui. E eu sei, ó Deus, que se não for o Senhor, a gente não tem nem como se manter de pé. Peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. E eu peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa absorver e trazer o máximo de conhecimento, ó Deus, conseguir o máximo de conhecimento na Tua palavra, nesses poucos minutos que nós temos aqui. Que nós possamos entender, ó Deus, com a Tua sabedoria que vem do alto, que é maravilhosa. E é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Então, a palavra do Senhor, gente, está dizendo assim pra gente. Salmo 37. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor.
não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, sim, como fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei, e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Esse talvez seja um dos textos, eu não vou dizer mais completos, mas que tem talvez a maior quantidade de versículos que eu reparei por cima até agora, quando Deus ele faz uma comparação entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Eu já fiz vídeos sobre os ímpios aqui. E, gente, muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? A vida da pessoa tá lá, a pessoa não teme a Deus, ela não tá nem aí, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada. E parece que ela avança, e a gente parece que tá patinando. Mas sabe o que é curioso aqui? Que Deus ele chama a nossa atenção para nos lembrar que o caminho do ímpio é um caminho que vai passar. Os dias dele, né, estão contados segundo a Bíblia. Só que a gente não tem essa visão, a gente tem a visão do presente, mas Deus já tem a visão do futuro. E assim, aquele que busca o Senhor, aquele que se refugia em Deus, sempre vai ser recompensado. Quando a gente olha para versículos muito conhecidos, como esses aqui, ó, o 3, confia no Senhor, faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás, agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Parece tão lindo, e de fato é, né, gente? Mas assim, parece que esses versículos, eles, a gente parece que a gente não consegue entender, não consegue ter uma fé, gerar uma fé no nosso coração, quando a gente vê que a vida do outro está prosperando, a vida de quem está do nosso lado é a nossa não.
Porém, a palavra ela está nos chamando a ter uma posição de quem confia no Senhor, que não importa a situação que você esteja passando e não importa o quanto o outro está prosperando. Se você se refugiar no Senhor, você vai ser recompensado. E eu gosto assim muito do versículo 23, que ele fala assim: o Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ou seja, se a sua caminhada com Deus é uma caminhada que você está firme, está buscando e o Senhor está se agradando da sua caminhada, o Senhor ele vai firmar os seus passos. E aí o versículo 24 continua: ainda que caia. Quem? Não Deus, o homem. Ainda que esse homem cujo caminho agrada ao Senhor, ainda que esse homem caia, gente, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe pela mão. Então, olha como isso é uma bênção, porque às vezes você está na sua caminhada, você tem uma vida assim que está buscando a Deus, o Senhor se agrada do seu caminho, mas opa, teve um deslize e você tropeçou e caiu. O que Deus vai fazer com você? Ele vai te segurar pela mão e vai te sustentar. E aí, tipo, Davi novamente falando aqui, né, no 25, que eu também gosto muito. Aqui tudo indica que Davi já estava bem senhor, ou bem velhinho quando ele escreveu, quando ele fala assim: eu já fui moço e agora eu tô velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus descendentes, ou seja, os filhos ou os filhos dos seus filhos, a mendigar o pão. Tamanho cuidado que Deus tem, não só com a vida daquela pessoa, daquele justo, mas com toda a descendência. É uma bênção que alcança as próximas gerações. Então, gente, quando assim a gente vê aqui versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Então pensa assim, que ainda que você sinta que as coisas não estão fluindo, mas você está buscando em Deus, esse dia ele vai chegar. E assim, às vezes a gente busca algumas coisas em Deus, que Deus, a gente precisa confiar que Deus vai dar pra gente, nem sempre o que a gente quer, mas o que a gente precisa. De qualquer forma, aquilo que Deus for dar pra gente, for dar pra você, porque o seu caminho é agradável a Ele, é um caminho de bênção que não vai ser só pra você, vai ser pra toda a sua descendência. Gente, Deus ele não desampara o justo, ainda que pareça que o ímpio está ali prosperando e crescendo, não se deixe enganar, não se deixe enganar, mas comece assim a crer, a se apegar na palavra do Senhor, na palavra de Deus e crer que Ele está cuidando de você e dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. O Senhor, ele alcança as gerações daqueles que também o buscam. Então, assim, não deixa entrar no coração esses pensamentos assim: meu Deus, na minha vida as coisas não dão certo, dá tudo errado. Como pode aquela pessoa que não tem temor nenhum, tá lá crescendo, e eu não, eu tô aqui, tô tentando fazer tudo certo. Gente, o Senhor, ele não vê como a gente vê. E a nossa mente ela é muito limitada. A gente vê aqui, ó, aqui o presente. Mas a mente de Deus, os olhos de Deus já estão lá longe. Ele sabe o fim de cada um de nós, daquelas pessoas. Apenas confie e apenas creia que Ele tem o melhor para você. Se o seu caminho, se a sua caminhada com Cristo está sendo uma caminhada agradável a Ele, ainda que você caia, ainda que você dê lá suas tropeçadas, o Senhor vai te sustentar pela mão, vai te levantar, porque Ele é Deus e Ele cuida dos seus. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te inspirado, tenha te dado um pouco de motivação. Não esquece, não deixa de ler a sua Bíblia, é muito importante você preservar esse tempo. E quando o vídeo terminar, reflita um pouco mais sobre o seu momento, sobre o que você tem orado e entrega ao Senhor. Faça como está escrito aqui no versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará mesmo. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.